Queridos amigos, meus irmãos, nós estamos quase chegando ao final da nossa semana, que encerra amanhã às 14 horas. Como tema de hoje, quem é o Cristo? O nosso irmão Jefferson Quadros nos conduz na reflexão. Então nós convidamos a todos para uma prece, harmonizando-nos para este momento que compartilhamos cada um de nós nos nossos lares, impossibilitados de nos abraçarmos fisicamente, mas abraçando-nos espiritualmente. Então, elevemos o nosso pensamento ao nosso Criador, dizendo: Senhor, tantas vezes unimos os nossos pensamentos para pedir. Hoje queremos agradecer sem apresentar o rol das nossas rogativas. Agradecer a todas as oportunidades de aprendizado, de contato com as lições sublimes que nos legaste. Ensina-nos a não fruir da felicidade enquanto haja na terra, e especialmente na pátria do cruzeiro, os que choram, os que te negam a sabedoria e o amor. Em tuas mãos depositamos as nossas vidas, para que delas faças o que te aprouver, porque só tu sabes o que é melhor para nós. Que a tua paz inunde os nossos corações mais uma vez, e que assim seja. Olá, amigos e amigas. Com muito carinho, nos encontramos aqui reunidos a fim de compartilharmos esses momentos em comemoração a essa nossa semana de estudos do Bezerra de Menezes. Fomos convidados a estar presente aqui junto com vocês de maneira virtual, mas com imenso carinho, para conversar um pouquinho sobre Jesus. E o tema que nos foi proposto é: quem é o Cristo? Pergunta que devemos fazer a fim de que possamos compreender quem realmente é esse nosso irmão maior, esse homem que mudou a humanidade e que encarnou entre nós para nos transformarmos. Para que nós comecemos essa análise referente a quem é o Cristo, eu vou me basear no Livro dos Espíritos, na questão 625, onde Kardec questiona aos benfeitores: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e de modelo? A resposta é simples, uma palavrinha só: Jesus. Depois, Kardec faz um breve comentário nos dizendo assim: para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nolo oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque, sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. Aqui nós temos já uma noção da importância de Jesus frente à missão que ele desenvolveu para conosco. Jesus transformou a humanidade através de palavras, através de exemplos, tocando corações, iluminando vidas, curando doenças, atendendo espíritos desencarnados que levavam dificuldades à vida de muitos daqueles nossos irmãos àquela época, dando-nos o entendimento da grandiosidade moral desse nosso amado irmão, desse nosso modelo e guia. E muitas vezes, em função das imperfeições que nós temos e da falta de coragem até para analisar Jesus de maneira mais profunda, nós, tenho certeza, não conseguimos compreender ainda muito bem a grandiosidade do Cristo e a importância dele nas nossas vidas. A doutrina espírita nos esclarece que Jesus é o nosso modelo e guia, demonstra-nos a importância dele na organização das equipes espirituais que vieram trazer a doutrina espírita, o cristianismo redivivo, traz-nos ao conhecimento todo o trabalho que esse Espírito amado desenvolve há tantos séculos, desde a formação do nosso planeta, como nos conta o Espírito Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier. Temos também no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, mais relatos que nos remetem
a visitas que o Cristo fazia aqui ao orbe terrestre, dando ao nosso país, ou melhor, ao local onde o nosso país está sediado, a missão de se tornar a pátria do Evangelho, a fim de que possamos nós ter aqui o campo onde se faça vivo o Evangelho de Jesus, trazendo-nos a responsabilidade de que venhamos nos tornar úteis ao trabalho da seara cristã. Mas estamos aqui para conversar sobre Jesus, sobre as suas características, sobre quem é o Cristo. E para que nós comecemos a fazer essa análise de quem é o Cristo, nós vamos utilizar algumas passagenzinhas do Evangelho que todos nós conhecemos, mas que muitas vezes fogem à nossa memória, a fim de que nós entendamos a grandiosidade desse nosso modelo e guia, do nosso mestre. Ele que disse que era para tirar a primeira pedra aquele que não tivesse em si algo que lhe condenasse. Ele que disse que a nossa mão esquerda não saiba o que dá a nossa mão direita. Ele que nos pediu para amar os nossos inimigos, para fazer o bem àqueles que nos odeiam e orar pelos que nos perseguem e caluniam. Ele que disse: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ele disse: não julgueis a fim de não serem julgados. Ele nos disse: como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão quando não vedes uma trave no seu olho? Nos disse também: reconcilia-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, quanto ainda é tempo. Nos ensinou que quem quer que se puser em cólera contra o seu irmão merece ser condenado no juízo. Nos ensinou que o Filho do Homem, ele, veio para salvar o que estava perdido. Ele nos disse que não é o que entra na boca do homem que o macula. O que macula o homem é o que sai da sua boca. Ele nos diz que aquele que quiser tornar-se o maior, seja o vosso servo. Aquele que quiser ser o primeiro entre vós, seja o vosso escravo. Do mesmo modo, o Filho do Homem, ele, não veio para ser servido, mas veio para servir. Veio para dar a vida a fim da redenção de muitos. Ele nos diz também que todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se rebaixa será elevado. Ele nos disse que não devemos perdoar 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Ele nos disse que se nós perdoarmos aos homens as faltas que nos cometem, também nós seremos perdoados pelo nosso Pai Celestial. Ele nos disse: bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados de filhos de Deus, bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, bem-aventurados os que têm puro coração, porquanto verão a Deus. Ele nos disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus nos pediu para que fizéssemos aos homens aquilo que quereríamos que eles nos fizessem. E ele nos disse: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse homem que toca o coração de cada um de nós, através das suas palavras doces, inteligentes e diretas. Palavras que vão fundo no âmago do ser, tocando os nossos sentimentos, abrindo as nossas mentes, permitindo-nos compreender que, através do amor, através da humildade, através da simplicidade, é que nós iremos transformar o nosso mundo interior para transformar, depois, o nosso mundo, a casa planetária que nos serve de morada. Jesus, esse homem de luz, vem ensinar a cada um de nós a olharmos para dentro de si, a fim de que encontremos tudo aquilo que vem nos mostrar as nossas reais qualidades, também as nossas reais imperfeições,
não aquelas maquiadas pelo ego que nos levam a agir de maneira inconsequente. Jesus veio para tirar o véu que o ego sobrepõe às nossas imperfeições, para que nos demos conta de que podemos sim ser diferentes e que, indo contra ao que a sociedade nos impõe, nós podemos agir de maneira diferente, libertando-nos dos pesos que carregamos sobre os nossos ombros e que nos trazem tanta aflição. Temos, no Livro dos Espíritos, uma passagem um pouco mais adiante daquela que nós lemos aqui, que fala sobre a lei de amor, de justiça e de caridade. E Kardec questiona aos benfeitores amigos o que seria justiça, como é que pode ser entendida a justiça. E os benfeitores nos esclarecem que a justiça consiste em oferecer às pessoas que elas tenham direito a aquilo que a sociedade lhe permite, que elas possam usufruir dos seus direitos, melhor dizendo. Tudo aquilo que foge dos direitos alheios acaba fugindo da justiça. O grande problema é que nós, nas nossas imperfeições, conseguimos analisar de maneira imperfeita esses pormenores que nos levam a balizar os direitos alheios e os nossos, e em função de orgulho, vaidade, egoísmo, ego e outras imperfeições mais, nós acabamos sempre puxando a brasa para o nosso lado. E agimos de forma injusta, permitindo que usurpemos os direitos alheios em benefício dos nossos direitos. Fechamos um olho para o que o nosso coração nos solicita e, pensando egoisticamente, adentramos em erro. Jesus vem justamente nos ensinar a agir de maneira diferente. Porque se nós analisarmos a época em que Jesus esteve presente conosco, os homens eram extremamente hostis, a força imperava, o poder econômico se sobrepunha a muitas coisas, as diferenças sociais eram muito amplas, as pessoas das classes inferiores sofriam muito, e Jesus trabalhou justamente para com esses, as criaturas simples, humildes, como nos diz o espírito Humberto de Campos, os deserdados do mundo. Não são os sãos que precisam de médico, são os doentes, nos disse Jesus. Mostrando-nos que é preciso entendermos as necessidades alheias, sem esquecermos das nossas necessidades. E esse homem, o Cristo, veio para abrir as nossas mentes através do seu amor, do seu intraduzível amor, para que compreendamos que, por intermédio do desenvolvimento das nossas virtudes, na aquisição das qualidades que nos aproximam de Deus, nós temos o ensejo de compreender o quão importantes são as nossas atitudes em benefício das pessoas que fazem parte da nossa vida. É preciso que façamos pelo próximo aquilo que desejamos a nós mesmos. Nós não podemos fugir dessa responsabilidade. Na mesma medida em que nos tornamos úteis aos outros, a vida responderá em nosso benefício com as suas dádivas. E isso não é uma moeda de troca. É questão de justiça, de equidade. E Jesus nos traz isso de maneira muito clara através dos ensinamentos, das suas parábolas, dos seus exemplos. Jesus veio mostrar a uma sociedade que estava extremamente viciada no apego material
que a humildade é o princípio da transformação. Quando Jesus diz que ele veio para servir e não para ser servido, ele que era tido como o rei dos judeus, sendo entendido pelo povo como um rei material, um rei físico, não entendendo que Jesus tinha a sua realeza espiritual e que veio ao plano físico para coordenar a transformação da humanidade, pondo as mãos à obra. Não permitem que Jesus haja de maneira sadia nas suas vidas, porque imaginam aquela realeza material e se sentem frustrados frente à humildade daquele homem, que muito mais do que se impor aos seus opositores, se submetia a eles de maneira pacífica e ordeira, dando-lhes a oportunidade de refletir sobre as suas demonstrações. Para uns ele era tido por louco, por insensato. Outros tinham-no por alienado, não compreendiam a sua conduta, as suas atitudes. Mas para quem ficava perto daquele homem, sentindo o seu magnetismo, as suas boas energias, sentindo-se tocado por todo aquele carinho e amor que ele dava a todos. Uma coisa que é muito importante, que é bem legal que a gente reflita, imaginemos-nos nós, sentados à beira de um lago, não uma ou duas pessoas, milhares, olhando um homem lá no fundo, conversando conosco, falando de perdão, de humildade, de simplicidade, de caridade, pedindo-nos para nós oferecer uma face quando nos batem na outra, pedindo para não atirar a primeira pedra quando nós temos algo em nós que nos condena, pedindo para perdoar 70 vezes, 7 vezes, ou quantas forem necessárias. E esse homem falando em meio à natureza, é preciso que nós vislumbremos que existem as brisas que movimentam as águas do lago, trazendo refrescância à pele cansada e suada daquele povo que tanto trabalha. Há também no ambiente os pássaros que voam, fazem os seus barulhos, os demais animais que fazem parte da vida da população e os sons normais da natureza. Aí imaginemos, como é que aquele homem conversava com milhares de pessoas, falando assim como falo agora com vocês, e todos o ouviam de maneira clara, de maneira compreensível. Já se fizeram essa pergunta? E Jesus falava e todos compreendiam, porque Jesus não falava para os ouvidos, ele falava para o coração. E aquelas suas palavras iam impregnadas de tal magnetismo que, vencendo as dificuldades impostas pelo ar, chegavam a cada um daqueles corações, tocando-os e esclarecendo-os, deixando-nos seres de cada um daqueles irmãos e irmãs que tinham a oportunidade de compartilhar, de usufruir desses momentos divinos, os seus ensinamentos, os seus exemplos, o seu carinho, o seu amor. E assim Jesus foi conquistando dia a dia aquelas pessoas sofridas, tristes, perseguidas, caluniadas, dando-lhes novo ânimo, novo vigor, a fim de que pudessem todas ser fortalecidas nas suas lutas. Eu me lembro de uma passagem que consta no livro Boa Nova, que foi ditado pelo Espírito Humberto de Campos a Francisco Cândido Xavier. E nessa passagem, o Espírito Humberto de Campos nos relata uma experiência acontecida com Levi.
ele que tornaria-se Mateus, no princípio da sua jornada junto ao Cristo. Mateus estava na sua casa e o povo ficou sabendo que Jesus se faria presente na aldeia ali onde ele morava e que no final do dia ele iria proferir uma palestra para aquela população. Encontro esse que depois nós iríamos conhecer como o Sermão da Montanha. Levi estava em sua casa, aguardando a chegada do Cristo e os dos demais apóstolos, e o povo, sabendo que Jesus iria estar ali, na cidade, e sabendo também que Levi era ligado ao Cristo, um grupo de pessoas, de moradores da cidade, se dirigiu até a casa de Levi, para ali batendo, tendo a esperança de encontrar o Cristo. Chegando ali, bateram a porta e Levi veio atender a todos. E aquele povo disse a Levi: nós viemos aqui em busca do Cristo, em busca da riqueza do reino de Deus. Queremos nós fazer algo para fortalecer esse reino de Deus. E Levi, vendo aqueles homens que ele conhecia, pois Levi, para quem não se recorda, era um coletor de impostos. Ele conhecia todo mundo. E vendo aquelas pessoas, Levi perguntava: Fulano, tu que é coxo de uma perna, não consegue nem caminhar direito, como é que tu quer colaborar para o reino de Deus? Ciclano, tu que não te acerta com a tua esposa, todo mundo sabe que tu briga, que ela te bota para fora de casa, que tu é muito nervoso e não sei o quê, como é que tu quer colaborar para o reino de Deus? Beltrano, tu que todo mundo sabe que tu é ladrão, ninguém confia em ti, como é que tu quer colaborar para o reino de Deus? Vão-se embora. E aqueles homens todos que chegaram lá esperançosos de receber a boa nova do Cristo, saíram de lá entristecidos. E Levi ficou numa tranquilidade enorme: me despachei dessas criaturas. Em questão de minutos, Jesus chegou. Bateu a porta de Levi, entrou, foi acolhido por ele. E estando reunidos dentro da casa de Levi, conversando sobre o que iria acontecer mais tarde, sobre as previsões de Jesus, sobre as suas programações. E Levi se lembrou daquele grupo de homens que veio à sua porta e contou para Jesus tudo o que tinha acontecido. Jesus olhou de maneira muito terna para Levi e disse: meu irmão, são os deserdados do mundo que precisam do reino de Deus. Todos têm algo de bom a contribuir. E falou muitas outras palavras a Levi que lhe levaram à reflexão. Algumas horas depois, saíram todos reunidos e foram à beira do monte, onde Jesus proferiria o nosso conhecido Sermão da Montanha, trazendo as suas bem-aventuranças, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados aqueles que padecem. E Levi ouvia aquelas palavras, sentindo-se tocado por tudo aquilo que Jesus fazia, refletindo sobre aquela conversa que teve minutos antes com os seus opositores, irmãos de caminhada. E sentindo-se entristecido frente à própria conduta, no momento em que o povo já se dispersava depois de proferido o sermão, Levi viu aquele grupo de pessoas que horas antes esteve presente junto dele e correu em direção aos amigos e disse: meus irmãos, amanhã eu vos convido para que estejais junto comigo em minha casa, para que possamos confraternizar. E assim fizeram. Esses amigos, no dia seguinte, se fizeram presentes junto à casa de Levi, onde estava lá também Jesus e os seus apóstolos. E Levi atendia a todos com um carinho imenso, com muita atenção, com muito zelo, de maneira diferente daquilo que ele havia feito ontem. E Jesus, vendo aquela cena, compreendendo o momento, se sentiu jubiloso. E chamando Levi junto a si, disse: Levi,
Bem-aventurados também aqueles que compreendem as imperfeições alheias e que fazem o possível para aproveitar o melhor de cada um. Bem-aventurados aqueles que abrem o seu coração para as necessidades alheias e que transformam o seu modo de ver, o seu modo de pensar, vendo nos seus irmãos, amigos queridos, que podem contribuir em benefício da vida de todos. Esse é o olhar que nós precisamos ter, ensinado por Jesus a cada um de nós, a fim de que vejamos nas criaturas que convivem conosco tudo aquilo de bom que ela tem a nos oferecer, não as suas dificuldades, não as suas imperfeições, mas sim as suas virtudes, as suas qualidades, aquilo que elas podem nos dar de melhor. Lembremos, meus amigos e minhas amigas, dos ensinamentos de Jesus. Esse homem que veio mudar o mundo, que veio nos ajudar a nos transformar. Vejamos nele o nosso modelo e guia, como nos ensina Kardec. Baseemo-nos nos seus exemplos, valorizando através do nosso próprio esforço, o esforço dele em estar aqui junto conosco. A melhor forma que nós temos de agradecer a Jesus por tudo aquilo que ele fez em nosso benefício é ajudando a todos à nossa volta. A caridade é a melhor forma de retribuir. E em relação a isso, minhas irmãs e meus irmãos, o que é a caridade? Muitas vezes nós analisamos a caridade como o ato de oferecer algo a alguém. Pego eu um alimento e ofereço a um irmão, a uma irmã e imagino, estou fazendo a caridade. Entrego algumas roupas a alguém, estou fazendo a caridade. Faço uma doação para algum amigo ou amiga, imagino estar fazendo a caridade. Mas é preciso que entendamos que a caridade não é o ato em si, mas a caridade é o sentimento envolvido naquela circunstância. É aquilo com o qual nós impregnamos aquilo que nós doamos, seja material ou imaterial. Por isso, meus amigos e minhas amigas, aprendamos a ver as pessoas como elas realmente são, com olhos de quem quer servir, de quem quer ajudar, de quem quer amar, de quem se importa realmente, para que ao olhar essas pessoas e vislumbrando as suas necessidades, enterneçamos o nosso coração de maneira verdadeira, oferecendo o nosso melhor. Mesmo que seja muito pouco que nós possamos oferecer, mas oferecendo o nosso melhor, para que esse pouquinho que nós possamos oferecer vá impregnado das nossas mais puras energias e sentimentos. E assim, meus amigos e minhas amigas, nós estaremos fazendo a caridade pura e verdadeira, aquela que Jesus nos ensinou e nos solicita tanto que façamos. Tenhamos no Cristo, esse rapaz que está nos olhando aqui atrás, com esses olhos tão sinceros e tão meigos, lembrando que muitas vezes na vida nós esperamos que Jesus haja em nosso benefício. E nós pedimos muito a Ele isso. Jesus me ajuda, me fortalece, me ampara, me protege. Jesus isso, Jesus aquilo. Mas como nos diz Emmanuel, muitas vezes nós lembramos de esperar por Jesus, mas não lembramos que Jesus espera por nós. Jesus aguarda a nossa boa vontade, o nosso ânimo, a nossa disposição em nos tornarmos úteis em benefício da sua obra. Sejamos nós os obreiros divinos. Mesmo que sejam os obreiros da última hora, mas que sejamos nós os obreiros. Fazendo o que estiver ao nosso alcance para fazer valer tudo aquilo que Jesus fez pela humanidade.
Que os seus exemplos fiquem vivos nos nossos corações e nas nossas mentes, dando-nos ensejo de que, através do nosso esforço, nós possamos minimizar as dores alheias, nós possamos acalmar as dores, nós possamos levantar ânimos, nós possamos transmitir boas energias, nós possamos levar disposição, alegria a todos aqueles que compartilham conosco esses difíceis caminhos da vida. O trabalho do cristão, meus amigos e minhas amigas, é de servir. Como Jesus nos disse, o Filho do Homem não veio para ser servido, veio para servir. Veio para entregar a vida em benefício de muitos. E é isso que nós precisamos fazer: servir. E não aguardar ser servidos, porque o trabalho nos aguarda. Jesus aguarda a nossa boa vontade. Façamos, meus amigos e minhas amigas, o nosso melhor. Lembremos de Jesus como nosso modelo e guia. E que essa lembrança de Jesus nos fortaleça nessa nossa luta contra nós mesmos. Deixemos para trás o egoísmo, a vaidade, o orgulho, a ganância e lembremos da humildade, do amor, do perdão, da compreensão, da tolerância, da fraternidade, da solidariedade. Aprendamos, meus amigos e minhas amigas, a fazer pelo próximo aquilo que nós desejamos a nós mesmos. E tenhamos certeza que assim, de coração aberto, de mente limpa, nós estaremos servindo o Cristo e fazendo valer tudo aquilo que Ele fez por nós. E assim nós estaremos fazendo um pouquinho para dar andamento a todo aquele projeto grandioso que Jesus tem para cada um de nós. Que a luz e o amor do Cristo estejam presentes em nossos corações, trazendo-nos a força, a coragem para que possamos perseverar pelos caminhos da vida, lembrando que o nosso esforço sempre é válido. Tenhamos em mente que Jesus está conosco e junto dele, com certeza, tudo se torna mais fácil. Eu agradeço a atenção e o carinho de todos e rogo que o amor e a luz divina estejam conosco por todo sempre. Paz e luz a todos. Fiquem com Deus.